A gente, senhor presidente, nós, os parlamentares, não só senadoras, senadores, deputados federais, também estaduais, vereadores, sem dúvida nenhuma, nessas últimas semanas, temos feito com que os debates nas casas legislativas girem em torno dos acontecimentos no Brasil, particularmente nessas grandes mobilizações que o país vem assistindo. De grandes mobilizações a mobilizações mais tópicas, direcionadas, como tivemos dos caminhoneiros, como estamos tendo dos profissionais de transporte, os médicos, profissionais da saúde, enfim. Eu considero, senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, repito aqui, isso muito salutar para a democracia brasileira. Entretanto, o que não podemos aceitar é que continue a ocorrer atos de vandalismo. Isso todos nós condenamos. Agora, não são esses atos que vão manchar a legitimidade e a justeza dessas manifestações ocorridas Brasil afora. Em relação às manifestações dos médicos nos dias de ontem, senhor presidente, antes de falar sobre uma pesquisa recente, agora divulgada pelo IBGE, mas comentando sobre a manifestação ocorrida em todo o país no dia de ontem, e também aconteceu na cidade de Manaus, dos médicos, principalmente de estudantes de medicina, creio que a pauta que eles apresentam, de um lado, tem razão, de outro lado, precisamos debater. A presidenta Dilma divulgou já que possivelmente no início da semana que vem será publicada a sua decisão para suprir os municípios distantes do país, as localidades mais longínquas, as periferias das grandes cidades, da presença de profissional médico que, de fato, tem muita carência. E que essa medida ocorreria, primeiro, fazendo um chamamento por edital de médicos brasileiros. Em não aceitando ou não havendo procura, não havendo médicos para ocupar as vagas, aí o chamamento seria feito internacionalmente. Ou seja, poderiam vir médicos da Espanha, de Portugal, de Cuba, aqueles, enfim, que se credenciarem. Considero a medida importante, necessária, senhor presidente, e justa. E tenho certeza que o bom diálogo e a boa negociação vai fazer com que os médicos também compreendam essa necessidade emergente do Brasil. Para que Vossa Excelência tenha ideia, senador Inácio, no meu estado hoje, a grande polêmica desde ontem, porque ontem ou antes de ontem, não lembro exatamente, um dos grandes jornais da cidade, que é o jornal A Crítica, publicou uma matéria extensa mostrando que o caso de um município, não chegou a vários, mas de um, que são mais de 7 médicos estrangeiros que atuam naquele município sem registro do Conselho Regional de Medicina. E hoje, somente hoje, o presidente do Conselho Regional de Medicina disse que, baseado nesta reportagem, estaria tomando as medidas que o caso requer. Até onde eu sei, há muito tempo, o Conselho Regional de Medicina tem conhecimento desse fato e que não acontece em apenas um município, acontece em vários municípios, devido à carência. Tem municípios que, se não for o médico estrangeiro, a população fica completamente sem assistência. Mas, enfim, eu sou daquelas que acredito no bom diálogo, senador Capiberibe. O bom diálogo vai levar à solução de problemas. E a saúde brasileira, sem dúvida nenhuma, precisa de algumas decisões importantes do Parlamento e do governo brasileiro. A primeira delas, que eu concordo com Vossa Excelência, senador Inácio, é ampliar os recursos, garantir o financiamento para a saúde pública. O Brasil não pode continuar a aplicar tão pouco dos seus recursos para a área de saúde pública. Precisamos aumentar e o Senado está enfrentando esse debate. O senador Humberto Costa relata uma subcomissão que trata especificamente do financiamento da saúde e em breve deverá apresentar o seu relatório. Semana que vem receberemos um projeto de iniciativa popular organizada pelo Conselho Nacional de Saúde, por entidades como CNBB, OAB, milhares de assinaturas e um projeto
projeto de iniciativa popular também, solicitando o investimento de, no mínimo, 10% das receitas líquidas do Estado brasileiro em saúde, porque há, constitucionalmente, uma obrigatoriedade, uma vinculação para aplicação de recursos, uma vinculação em âmbito municipal e estadual, mas não há no âmbito da União, o que nós precisamos corrigir. Um outro aspecto ligado à área de saúde, senhor presidente, diz respeito à carreira. São vários os projetos aqui que tratam da criação de carreira de médico. Eu apresentei uma emenda a um desses projetos que já está pronto, instruído para ser votado no plenário. E a emenda que eu apresento é dizendo que a carreira é para profissionais da área de saúde. Médico não faz saúde só. Médico faz saúde com odontólogo, com farmacêutico bioquímico, com todas as demais enfermeiros e todas as demais profissões que atuam na área da saúde. Acho justíssima essa proposta. Mas, senhor presidente, eu quero encaminhar à mesa, meu tempo já se vai, para dar como lido um pronunciamento que faço a respeito de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que em números mostram como temos razão e como o povo nas ruas tem razão ao reclamar da péssima qualidade do transporte público municipal. Pesquisa do IBGE mostra, senhor presidente, que somente 3,8% dos municípios brasileiros possuem um plano de transporte. Só 3,8%. Menos de 7%, 6,4%, tem conselhos municipais de transportes instalados, e isso é obrigatório por lei, a pesquisa revela que somente pouco mais de 28% dos municípios com mais de 500 milhões de habitantes estavam elaborando o documento que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Ou seja, isso mostra que não há uma planificação, e nem uma preocupação com as grandes cidades brasileiras. O resultado disso, qual é, senhor presidente? São cidades com poucas vias, com muitos automóveis, ônibus e cada vez mais de péssima qualidade e com um trânsito que não anda. E está aqui porque a legislação brasileira determina o planejamento das cidades, mas os municípios não fazem. Nós estamos aprovando aqui, aprovamos já na CAI, o REITUP. O REITUP não é apenas um incentivo tributário, são incentivos tributários que estão diretamente vinculados a essas questões, a necessidade de licitação para a concessão do transporte, a necessidade da manutenção da planilha transparente, Vossa Excelência apresentou emenda, de um controle inteligente de toda a frota de ônibus, a necessidade do bilhete único. Aí sim, os municípios e as empresas concessionárias que cumprirem isso poderão usufruir de benefícios tributários e assim ganhará muito a população brasileira. Então eu passo às mãos de Vossa Excelência, senador, para que coloque a íntegra do pronunciamento como se tivesse sido feito aqui. Obrigada.